Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes da gente começar nosso episódio, alguns avisos importantes, né? A gente tem a loja do Sapa Justa, que é umapenca.com/sapajusta, e para as pessoas apoiadoras desse podcast, todo mês tem um sorteio e o prêmio é qualquer produto da lojinha. Você pode escolher uma camisa, uma caneca, uma eco bag. Então, se você quer participar do sorteio e tem condições financeiras para apoiar o nosso projeto, acesse apoia.se/sapajusta ou pela Aurelo, que é orelo.cc/sapajusta. Mas você pode também apoiar o podcast recomendando, comentando, divulgando para quem que você acha que vai gostar e sempre marcando as nossas redes sociais, que é @sapajusta. E hoje aqui comigo, Luísa, por favor, se apresente aqui para as nossas pessoas ouvintes do podcast. Oi, gente, muito prazer estar aqui, que delícia, obrigada pelo convite. Meu nome é Luísa Fázio, eu sou roteirista, eu sou uma mulher cis, lésbica, branca, de Santos, que é o litoral aqui de São Paulo, e, enfim, estou muito feliz de estar aqui para poder conversar um pouquinho. Eu que agradeço. Eu queria que a gente começasse nossa conversa, assim, né, para quem ainda não te conhece, você contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que foi o seu caminho aqui até se tornar roteiristas, e os seus trabalhos, que eu acho que várias pessoas devem assistir, mas pra gente contar quais são eles. Bom, acho que eu vou fazer um resuminho, assim, das coisas mais recentes que eu fiz, que foram agora de volta aos 15, né, que acabou de lançar com a Maísa, a Larissa Manoela, terceira temporada, fiz Sintonia, fiz Cidade Invisível também na Netflix e várias outras coisas na Amazon, Globoplay. Aquela história, né, sempre gostei de escrever, mas acho que pra mim o que virou muito a minha chave foi quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu jogava muito RPG na internet de Harry Potter. E eu tinha um grupo de amigas numa comunidade do Orkut, que a gente jogava, que a gente chamava de turnos, né? Então a gente ficava debatendo o que ia acontecer na história, e aí cada uma escrevia a história do ponto de vista do seu personagem nessa comunidade. E a gente criou, assim, temporadas inteiras, histórias muito mirabolantes. A gente tinha fãs que acompanhavam a comunidade. Até uma dessas meninas que eu nem sabia que lia as coisas que eu escrevia, eu fui conhecer na faculdade. Ela falou, você era da Break Stuff? Eu lia as coisas que você escrevia no Orkut. E, meu Deus. E passava madrugadas nisso, assim. Meus pais até me ameaçaram de tirar o computador. Aí eu descobri o horário que meu pai acordava para fazer xixi, que era todo dia 2:30 da manhã. E aí dava 2:15, eu desligava o monitor, deitava, esperava ele fazer xixi, voltava. E aí voltava pro computador, tipo, completamente viciada. Meu Deus! Foi. E era muito legal, né? E aí eu entrei num clube de escrita com a minha mãe na minha cidade. A gente chegou a publicar um livro de contos financiado pelo PROAC. Foi super legal. Eu tinha uns 16 anos na época. Bom, aí é aquela coisa do vestibular, o que vai fazer da vida. E eu decidi fazer jornalismo porque me parecia a profissão que eu podia escrever e não seria tão difícil assim me manter, né? Porque no Brasil, para você ser um escritor de livros, você tem que ser um best-seller Uhum. para conseguir se manter apenas, né, infelizmente é assim, apenas com a escrita de literatura. Você tem que vender muito, né? Porque o preço de capa que pagam pro autor é muito pouco, é tipo 10% ou até menos. Então, fui fazer jornalismo, tinha que escrever sobre a realidade, né? Você tem que fazer notícias, dar notícias, dar coisas reais, falar sobre coisas reais. Você fica, ai, gente, que chatice. Bem diferente, né? Bem diferente. Eu ficava, nossa, será que é isso mesmo, né? A minha vida vai ser só isso? E um dia eu estava escrevendo um conto e eu percebi que eu não estava conseguindo exprimir em palavras o que eu queria dizer nesse conto. Que eu percebi que esse conto tinha que virar uma coisa audiovisual. E aí eu
comecei a fazer cursos de roteiro. Na época, 2014, 13, tinha muita pouca coisa, era mais roteiro de curta ou introdução ao cinema, coisas assim. Cheguei a fazer um curso de roteiro de séries na EC, mas era bem curto, tipo, um mês, assim. E aí acabei realizando um curta, que um amigo meu, ele fazia rádio e TV na faculdade, e aí eu acabei ajudando ele a escrever o roteiro, e eu falei, nossa, eu gostei disso. E foi bem na época da lei da TV paga, que obrigava os canais a cabo a terem uma programação brasileira, né? Pelo menos um ou dois programas. E eu pensei, meu, será que é isso que eu quero fazer? Escrever audiovisual, né? E eu fui descobrir que o jeito que as pessoas escreviam séries de TV era em conjunto. Era exatamente como eu fazia no Orkut, quando eu tinha 13 anos. Que é um monte de gente debatendo ideias, chegando num consenso e depois cada um escrevendo o seu episódio, né? Falei, cara, eu quero fazer isso, porque aí não é uma escrita solitária, né? É uma escrita colaborativa e tal. E aí eu me aprofundei, fui estudar isso. Na época o dólar tava R$ 2, R$ 2,50. Nossa, Aí eu muito consegui tempo. fazer um. Faz tempo, É. 2015. Aí eu consegui fazer um curso lá, tipo uma pós de um ano na Califórnia, mas é porque também na época não tinha muitas opções aqui. Hoje em dia o Brasil tá bem bom, bem legal de curso. Por onde eu comecei foi meio assim, tudo por causa do Orkut. E aí, a partir de então, eu voltei para o Brasil, aquele momento de desemprego, batendo na porta de todo mundo, mandei e-mail para 200 pessoas e tal, e Você eventualmente foi entrei na atrás, Los. mandando e-mail. Fui atrás, menina. Fiz uma lista de todas as produtoras que existiam em São Paulo, grandes, médias, pequenas, e fui mandando e-mail e ligando para cada uma, assim. Nossa, E sensacional. falando: oi, eu quero ser roteirista. Eu acabei de voltar de um curso, posso te mostrar. E eu tinha alguns projetos que eu tinha escrito, né? Que isso é importante você ter, tipo um piloto de série, um roteiro de longa, para você provar que você consegue escrever. Porque eu sempre Uhum. falo, infelizmente, para ser roteirista, você tem que escrever, não tem como fugir muito disso. E... porque é difícil sentar e escrever uma coisa sem prazo, sabe? Para você mesma, eu acho que é muito Uhum. difícil. E aí eu entrei nessa produtora que fez Samantha, que foi uma série de comédia da Netflix, e depois logo eles começaram a produzir o Sintonia. E como eu sou de Santos, o Condizila é do Guarujá, eu cresci muito ouvindo funk aqui, conhecia muito o trabalho dele. Acabei conseguindo entrar, nem tinha vaga para mim, mas acabei conseguindo criar uma vaguinha ali para mim de assistente. E aí foi a partir daí eu fui fazendo, eu fui de assistente para roteirista, depois eu escrevi uma série na Amazon chamada Sentença com a Camila Morgado, que a Paula Knudsen, que é uma outra roteirista, me chamou para fazer essa série, enfim. E aí depois foi continuando, né? Cidade Invisível, De Volta aos 15. Em 2022 eu fui convidada para uma residência literária nos Estados Unidos pela embaixada e foi muito legal. Fui nomeada Forbes Under 30 da Forbes na lista de 2022. E agora recentemente vai estrear outra série que eu fiz, que é a da Bruna Marquezine para Disney, O Amor da Minha Vida. E tô animada. Então vai ser esse ano ainda. Então as coisas estão caminhando. Nossa, você contou toda a trajetória e eu ia perguntar que você falou que o mercado brasileiro para escritora não é muito bom. Aí você foi para jornalismo, que também acho que também não é muito bom. Agora tá pior ainda. É. Mas você consegue ver a diferença? O mercado de roteirista do Brasil também não era muito bom, né? Você acha que melhorou bastante nesses últimos tempos? Sim, acho que com a entrada dos streamings melhorou muito, né? A gente tem mais opções. Mas é aquela coisa, a gente é um país emergente, é uma indústria pequena, então às vezes tem trabalho, às vezes não tem, você sempre tem que estar se promovendo, lembrando as pessoas que você existe, indo nos eventos, networking, esse tipo de coisa. Acho que toda a profissão tá um pouco assim, né? Nós somos os nossos próprios CEOs, CEO de MEI, Sim. mas eu acho que é uma carreira que o difícil dela é que não tem muito um caminho exato, sabe? Do tipo, você não faz um LinkedIn e aí se inscreve num recrutamento e vai virar trainee, sabe? É muito por indicação, por você conseguir se mostrar para
para uma pessoa, para uma produtora, que nem eu fiquei fazendo ligando. Hoje em dia a gente tem alguns concursos de roteiro, tem alguns eventos, né? Tá um pouco mais estruturado, tipo o Frapa, o Série Lab, Rio to See, mas mesmo assim é meio cada um fazendo o seu nome e tentando se inserir no mercado, que é um mercado pequeno, né? É uma indústria pequena ainda, mas muito melhor do que de 2015. Então a gente está aos poucos galgando mais. Me veio uma pergunta assim, meio fora da pauta, mas é porque a gente viu um tempo atrás a greve de roteiristas, né, nos Estados Unidos e tal. Sim. E aqui no Brasil chegou a ter esse tipo de conversa, tipo, medo não, né? Lidar com a inteligência artificial, essas conversas têm tido por aqui também? Sobre a inteligência artificial, acho que a gente está tendo essas conversas para regulamentar, né, para a inteligência artificial ser uma ferramenta e não uma substituição. Mas eu não sei assim os meandros do que das leis que eles estão propondo, esse tipo de coisa, porque é algo difícil de você restringir e mensurar, né? Uhum. Então acho que esse é o desafio, assim, porque a tecnologia não vai parar. Então, como é que a gente incorpora ela no nosso dia a dia de uma maneira saudável, né? Acho que é um pouco por aí, assim. Mas eu acho que, por exemplo, funções criativas, tipo escrever um roteiro, ainda não vai substituir, pelo menos num futuro muito próximo. Mas trabalhos mais secretariais, que eu diria, assim, tipo, anotar reuniões, fazer tópicos de resumo de reuniões, isso já está fazendo mais ou menos bem, sabe? Então, um cargo de assistente já vira algo que seria mais como uma maneira de introduzir uma pessoa para o roteiro do que realmente de ser 100% necessário, né? É um pouco complicado isso. Mas ainda não chegamos lá. Outro dia eu fiz uma entrevista que o repórter usou uma AI no chat para fazer uma transcrição. Tava tudo errado, tudo escrito errado. mas o resumo foi bom. O resumo ele resumiu direitinho, só que a transcrição tava tudo escrito errado, assim. Então tem um pouco mais, então falta o humano, sabe? O humano para filtrar isso e ver o que realmente foi dito, o que não foi dito. Eu até às vezes uso o meu trabalho, eu acho que para fazer um grosso, ele até faz muitas coisas interessantes, mas sempre precisa de um humano ali, um olhar crítico até para não sair o negócio de qualquer Exato. jeito. Mas era mais curiosidade mesmo. Você falou um pouco, né, que você começou a escrever RPG, né, que você falou? RPG. Eu tenho uma amiga minha que ela tem uma história com fanfic de fórum, essas coisas, e eu falo pra Sei. ela Era tipo isso. É que a gente chamava de RPG, mas fanfic de fórum. isso. Eu falo com ela que eu queria gravar um episódio, porque eu acho que isso é muito tem dentro muito da cultura lésbica, essa coisa de criar fanfic, escrever fanfic. Demais. Só que ela falou que ficou com vergonha, eu falei: "Não acho que tem nada de vergonha nisso, né", mas depois eu vou ver se ela Cara. mandar esse episódio, eu convencer ela a vir a gravar, porque eu acho que é super interessante. Meu, convence, mas é porque como a gente sempre teve a margem, né? Aí a gente É. precisava criar nossas próprias histórias na internet. É uma questão de necessidade e representatividade, né? Nessas histórias você já colocava algum elemento LGBT ou ainda não? Nada, mas eu era sempre um personagem masculino, pegando todas as garotas. Ah, Eu era tipo, passa-rodo total. deu seu Então acho que jeito, tinha um né. quê ali. Dei meus pulos, assim. Então, acho que eu não tinha entendido a outra parte, que eu podia ser uma mulher gostando de mulheres, mas já o gostinho já estava ali. Tem um processo, né. É o processo, é o processo. Eu achei muito interessante que você explicou, que falou: "Olha, acho que não tá dando conta só a escrita, né, porque você queria fazer isso Uhum. também no audiovisual". Você lembra, assim, também quais foram as suas referências de filmes, séries? Para esse conto específico que eu estava escrevendo ou Referência para início de carreira mesmo, assim, eu acho que inspiração. eu sempre assisti muita série, né? A gente é da geração do começo da internet, então baixava tudo que saía, via, baixava legendas TV, aí tentava assistir sem legenda, porque eu Legendas não TV. queria esperar a legenda. Aí você acaba, melhorando o inglês ou a outra língua que seja, porque você fica tão ansiosa de assistir as coisas quando saem, né? Nossa, eu assistia muito Skins, acho que era a minha série favorita na adolescência.
Todo mundo cagado da cabeça. Amava o Tony. Um péssimo, tudo boy lixo. Adorava os boy lixo. Infelizmente, não sou um. Mas, tipo assim, eu fui criada por lobos. Mas gostava, de todas as séries teen da época, né? DLC, todas essas, gostava muito. Meu sonho sempre foi escrever séries adolescentes, Ah, porque elas me moldaram muito e eu fui ao longo da minha carreira pensando nisso, assim. Tanto é que quando eu escrevi Sintonia, que é uma série da Netflix sobre três amigos na periferia de São Paulo, né, de 18 anos. Um começa uma carreira no funk, a outra na igreja e o outro entra pro crime. E o que eu amo dessa série é que são três adolescentes, né? Eles vivem esses dramas muito pesados, né? Até pela realidade em que eles vivem, mas, cara, é uma série sobre amizade, uma série sobre música. No fim do dia, é uma série sobre esses três amigos. E quando eu escrevi essa série, muita gente não, mas algumas produtoras começavam a me convidar para escrever série de crime. Tipo, série de tráfico e tal, só que com personagens adultos. Eu falava, gente, não, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês me convidem para outra parte da sintonia, que é dos hum. adolescentes, não a parte do tráfico, sabe? Aí eu tentando direcionar, assim, tipo, não, então, mas se você tiver um projeto mais assim, teen, mais assim, pode me chamar. Então eu fiquei com medo assim, no começo, fiquei, meu Deus, vou escrever um monte de série de ação e tiroteio, que tipo, não é uma coisa que eu sou absolutamente apaixonada por, sabe? Estavam te colocando na realidade de novo e você queria ir pra ficção, né? Exatamente, para ficção, sim, mais lúdica mesmo, não precisa ter um metralhador o tempo inteiro, pode ser uma coisa mais tranquila. Eu gosto de assistir série teen, que eu acho que ela cura a gente. Eu não sendo uma adolescente, né? Eu acho que ela cura a gente em algum lugar, que ficou ali. Ai, Eu gosto de total. assistir. É. Eu acho. E é gostoso de ver coisas que às vezes a gente não teve acesso na nossa adolescência por falta de representatividade e tal, que hoje já está sendo feito. A gente fica, eu adoro ver, fico, ai, se eu fosse adolescente vendo isso, eu ia amar, sabe? Acho que tem uma coisa de você se colocar no seu passado um pouco. É verdade. Eu assisti De Volta aos 15, as duas temporadas, porque eu já vi que já saiu a terceira, eu ainda não vi a terceira, né? Sim, E eu fui assistir porque, primeiro, que uma das minhas coisas favoritas é que ela é ambientada nos anos 2000, no qual eu fui adolescente na isso. época. E aí eu queria te fazer uma pergunta que me passou quando eu estava assistindo. Porque eu vivi a adolescência nesse período, e aí me dava um quentinho no coração, porque a série ela é feita com muito cuidado, muito carinho na questão de representatividades, LGBTs principalmente, né? Sim, E aí eu vi aquilo com, assim, com um sentimento agridoce, porque tinha uma receptividade muito grande com a diversidade. Então, sei lá, eu sim, choro quando a Camila conta pro pai dela, e aí tem todo aquele desenrolar. O irmão dela é muito receptivo também. Tem vários momentos interessantes. Ao mesmo tempo que eu começo a lembrar dos anos 2000, da minha época, que não era tão acolhedor assim. E aí eu queria saber de você, assim, como é que foi a decisão de abordar a diversidade dessa forma, com acolhimento na época, sendo que é uma época que se passa nos tempos atuais, mas também volta para os anos 2000. E é isso, né? Como é que foi a decisão disso? Como é que isso desenrolou? é sempre um debate, assim, a gente, o quão fidedigno vai ser a época, né, e também o que que a gente quer contar nessa série, porque é pra ser uma série feel good, uma série de conforto, uma série nostálgica, uma série fofa. E claro, a gente sabe que no começo dos anos 2000 não era fácil, até os personagens têm cabelo cacheado, né, na época você tinha Ah, uma, é só uma prancha. pequena curva no seu cabelo, as pessoas sério, você não entrava na escola, sabe? De tanto bullying. Mas, então, era muito essa decisão do tipo, a gente vai ser fidedigno ao bullying da época? Ou será que a gente pode se permitir sonhar um pouco, né? Porque a série tem. A série é uma série de viagem no tempo, que uma menina, a Anitta, entra no floguinho e viaja no tempo. Se a gente, enquanto espectador, aceita esse pacto do tipo, não, eu acredito que essa menina, quando entra no floguinho, viaja no tempo, por que não a gente também trazer essa licença poética para não precisar ser tão pesado, né? O que esses personagens vivem. Porque
Porque a gente, como espectador, a gente também, ainda mais LGBT, ainda mais pessoas com cabelos crespos e cacheados, a Uhum. gente também pode assistir uma coisa que seja gostosa e não precisar ser lembrado todos os dias do preconceito que a gente sofria, né? Da homofobia, da zoofobia, do racismo, o que quer que seja. Então foi uma escolha, assim, de tom de série, de tipo de série, uma série comfort, né, que chamam, uma comfort Uhum. série, para você assistir quando você quer se sentir bem. Então, realmente foi uma decisão, assim, de dar esse presente pro público, né? De. Putz, seria legal que tivesse sido um pouco mais tranquilo pra gente. Então vamos assistir como se não fosse tão ruim, sabe? Até pra gente lembrar das memórias boas da adolescência e não só também. Claro que a série lida com outros temas difíceis, né? Nessa terceira temporada a gente tem uma personagem, eu não vou te dar spoilers, mas a gente tem uma personagem que passa por uma questão super séria e super tensa envolvendo machismo, mas geralmente se escolhe, vai, um ou dois plots que a gente chama pra ser algo mais pesado, né? Os outros personagens geralmente têm alguma coisa um pouco mais leve, um pouco mais divertida. Então, até pra manter o tom da série. Eu acho sensacional. E onde mais que se permite uma história do que ficção, né? Eu lembro de um debate que tinha sobre Game of Thrones, e o povo falava assim: ah, não tem personagem negro. Aí o povo falava: ah, não tinha época, essa época nem existe, tem dragão passando aí, vocês não podem colocar um Não existe personagem. dragão também. Pô. Eu gosto muito de Doctor Who, que ele não se apega a essas coisas, por exemplo. Então, a última temporada, por exemplo. Ai, com o menino do Sex Education, né? Isso, tipo, não é um debate, não tem questão, tipo, estou voltando no tempo e aqui vai a questão de raça vai ser uma coisa que vai impedir ele de fazer as ações. Não é debatido isso, e é ótimo, a história entrega tudo, não precisa ser, a ficção é isso, proporciona isso. Eu acho que nesse ponto o Bridgerton revolucionou, né? Coloca a realeza negra na Inglaterra, ainda se dá um trabalho de dar uma pequena explicação qualquer lá, tipo, nem precisava, né? Mas eu acho que as pessoas amam Bridgerton, então acho que abriu também um pouco as portas das produtoras e canais falarem, não, beleza, a gente pode não se preocupar tanto com todo mundo sofrer preconceito o tempo inteiro, né? Podemos sonhar um pouco com um mundo melhor. Fica mais interessante as histórias, né, eu acho. Eu acho, sim. Você me adiantou aqui, antes da gente gravar, que nessa terceira temporada tem um casal sáfico, né? Eu queria que a gente falasse um pouco, Sim. assim, sem dar spoiler pra mim que não assisti ainda, nem pra todo mundo, mas queria Tá. saber de você como é que foi trazer essa representação, né, de relacionamento entre mulheres. E tal. Então, no final da segunda temporada, a gente tem um gostinhozinho, né? Entre as personagens Luiz e Bruna, que elas dão um beijo. Uhum. E nessa terceira temporada, a série, a sala de roteiro, é metade LGBT, ou até mais. Não sei. Tem eu, que sou uma mulher lésbica cis, tem a Gautier, que é uma pessoa lésbica não binária, tem a Amanda, que é uma mulher bissexual. Então a gente falou, cara, a gente não quer que fique só nisso, sabe? É um beijo, né? Uhum. Independente de quem sejam os personagens, mas a gente queria trazer mais complexidade, mais drama sapatão mesmo, um sapadrama, sabe? E eu acho que o legal aqui na segunda temporada é a personagem da Camila trouxe muito esse arco de se assumir, né? De se colocar no mundo, de ser aceita, que é um arco super importante, né, para nós LGBTs, mas que também a gente sempre tem que meio que falar sobre se assumir, falar sobre. Então, agora que já foi falado esse tema, e agora na terceira temporada, os personagens não estão mais com 15 anos, eles estão com 18, né? E estão na faculdade. Então, a gente já tem uma liberdade de falar de outras coisas, como dramas de romances, né? Você amar alguém e não ser correspondido, você odiar alguém e perceber que na verdade você está apaixonada. Enfim, então a gente quis trazer um pouco da vida real das pessoas, né? Do romance, que nesse caso é entre mulheres, mas é universal, né? Universal. Poderia ser um casal hétero, poderia ser um casal gay, mas a gente teve esse tempo de tela e esse ok
da gente poder explorar um pouco mais essas histórias e não ser apenas só um beijo, né? Ser realmente um arquinho, uma historinha com reviravoltas e tal. No tempo de tela que a gente tinha, porque, claro, o De Volta aos 15 tem muitos personagens, né? E a gente tem que pensar com carinho em cada um deles, então acho que com o que a gente poderia fazer, a gente criou uma traminha bem interessante ali. Que está dividindo opiniões, depois eu quero saber o que você achou. Ah, tá dividindo opiniões? Ai, eu vou Ah, é que eu assistir. estou louca no Twitter, né? Tem gente que torce, tem gente que torce pra outra coisa, então isso tá sendo muito legal de acompanhar, assim. Ai, eu não vejo nada, porque eu não gosto de spoiler, então eu preciso Não, não vejo, é assistir. que o Twitter é só spoiler. O Twitter e o TikTok estão, tipo assim, sério, infestados de spoiler. Não veja, não abra, até você assistir a temporada. Eu tinha uma editora aqui que quando eu gravava falando sobre séries, avisava pra ela, ela falava assim: Nossa, eu adoro spoiler, não tem problema não. Eu falei: Nossa, eu não ia servir pra ser editora não, que eu odeio spoiler. Não dá. Eu achei interessante o que você falou, porque quando a gente assiste e descobre que tem pessoas LGBTs na sala de roteirista, na produção, eu acho que faz muita diferença na série, né? Sim. Isso foi por acaso? Foi uma escolha decidida? Eu queria que você contasse mais um pouquinho sobre ter pessoas LGBTs. É, o nosso chefe de sala, o Vitor Brant, ele é o melhor homem que existe, assim. Ele é um homem branco hétero, mas ele é Ah, perfeito, tipo, sério, ele é a pessoa mais acolhedora que tem e ele fez questão, assim, de montar uma sala diversa, sabe? Então a gente tinha muitas pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas trans também, né? A Gautier. Então ele fez questão de ter vários tipos de olhares, porque dentro da série a gente tem personagens, né, que se identificam dessa maneira. Então, como é que você vai contar uma história desse personagem se você não tem essas pessoas dentro da sala de roteiro, né? Claro, assim, eu acho que qualquer escritor pode escrever sobre qualquer coisa. Só que exige pesquisa, exige cuidado, exige você ter uma sensibilidade. E no caso de uma sala de roteiro, que é um trabalho em conjunto, você tem o privilégio de poder misturar e trazer pessoas de vários tipos de vivência para agregar não só com as suas pesquisas, mas também com a sua vida, né? Com seus sentimentos e tal. Então, acho que por isso que a série tem tantos detalhes assim que são identificáveis, que as pessoas se identificam, que se reconhecem ali, porque é um material que vem de dentro, sabe? A sala de roteiro é uma grande sessão de terapia coletiva durante 9 meses. Então, às vezes, as pessoas sabem mais de mim do que minha própria mãe. Não, mentira, que minha mãe sabe muito. Mas, sabe, tipo assim, cara, sabe meus segredos mais sórdidos ali e é um espaço seguro, porque às vezes a gente precisa se expor para criar personagens, para criar essas contradições humanas que vão ficar na tela, sabe? Senão fica tudo muito chapado. E aí ninguém acredita na história, ninguém se identifica. E aí não é cinema. sensacional. Eu queria falar, eu ia até começar a falar isso no início do episódio, mas lembrei que agora. Eu fiquei muito feliz de você vir aqui gravar comigo, né? Porque quando eu acabei de assistir a segunda temporada de Volta aos 15, eu fiquei impactada porque eu fiquei nostálgica, voltei assim pro passado e tal. E eu gravei um episódio Sim. do Sapa Justa que foi totalmente inspirado na série, Ai, que legal. das reflexões que a série me trazia. Eu até chamei de Viagem do Tempo, é no episódio 70. Aí chamei duas amigas minhas para gravar comigo, e aí só que eu fui passando da infância para adolescência e tal, e me fez revisitar momentos diferentes assim da minha vida, especificamente a adolescência. E eu queria saber se quando você está na sala de roteiro, se você revisita esses momentos da sua adolescência também, se essas memórias influenciam nas histórias da O série. tempo todo. Ah, 1000%, né? Essa temporada que foi de volta aos 18, de volta à faculdade, Nossa. a gente passou meses pensando, ai, como é que era quando a gente estava na faculdade? E cada pessoa teve uma experiência diferente. Teve gente que estudou em faculdade particular, faculdade federal. Então, tiveram coisas muito legais. Tipo, por exemplo, eu estudei jornalismo, mas eu não queria, né? Só que quando você vai prestar vestibular, você pensa, meu Deus, eu vou escolher isso, vou ter que fazer isso pro resto da minha vida, sabe? E aí, quando você está na faculdade, você percebe que você pode mudar e que nada é definitivo. E mesmo depois, a minha mãe, ela era advogada, ela
acabou, aos 50 anos trocou de carreira, hoje em dia ela é arte-terapeuta, sabe? Tá Que felicíssima. tudo! Então coisas que a gente se aprende com a maturidade, assim, né? Então a gente foi muito lembrando quais eram esses nossos medos, assim, quando a gente estava na faculdade. E também as coisas legais e brasileiras, porque eu acho que quando a gente tem esse desafio de fazer uma série universitária brasileira, a gente tem que tomar cuidado para acabar não reproduzindo o que a gente assiste muito de faculdade americana, né? Porque Verdade. American Pie, essas séries, tipo Greek, eu assistia muito, uma série de cheerleader, sei lá, de faculdade. Então, eu não lembro se a gente tem referência de filme ou série que retrata a universidade brasileira, sabe? Então, acho que eu pensando, tá, o que é muito do Brasil? Morar em república, né? As pessoas não moram em dormitórios na Verdade. faculdade. Não, a gente aluga uma casa, um apartamento caindo aos pedaços e divide com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 pessoas. O problema de não lavar a louça, o problema de você... Sempre tem a semana de limpeza de cada pessoa, cada membro da casa, e na verdade ninguém limpa. Na faculdade, bandejão, tá em greve, ou professoras megeras, professores muito malucos, sabe? Cervejada, que é uma festa muito nossa, assim, né? Então a gente foi muito num túnel do tempo coletivo para pensar em histórias mesmo que aconteceram com a gente ou com amigos que a gente conhecia e ver o que seria legal de colocar na série, o que seria engraçado, o que tem a ver com os personagens, né? O que casaria ali, ou o que daria conflito. Então foi muito massa, assim, foi legal mergulhar nisso e revisitar também esses medos que eu tinha na época que hoje em dia eu fico, nossa, caramba, não acredito que eu pensava nisso, né? Hoje em dia tem coisas que a gente até esquece que a gente tinha receio, né? Então isso é legal, assim. Eu vou aproveitar que você está falando isso e fazer uma pergunta que eu fiz no episódio que eu gravei inspirado na série para as meninas, que era assim: quais coisas que você se preocupava excessivamente quando você tinha por volta dos 15 anos e que agora você percebe que não são tão importantes? Profunda essa. Que eu me preocupava. Acho que eu sempre fui muito nerd, de, tipo, tirar muita nota boa, ser muito inteligente, me cobrar muito. Mas isso eu ainda cobro, infelizmente. Não Continua. passou. Continuo. Mas uma coisa que pra mim, né, e aproveitando o nome do podcast, pra mim eu me senti uma pessoa muito triste e deprimida muitas vezes e me sentia muito deslocada porque eu não, tipo, não interessava pelos meninos, até tipo namorei alguns, mas sabe quando você vê as suas amigas realmente sentindo coisas e você fica, cara, eu sou meio estragada, sabe? Tipo, eu devo ser uma pessoa que não merece amor, eu devo ser uma pessoa estranha, né? E aí depois que eu me descobri lésbica, muitos anos depois, até, tipo, assumir isso pra mim mesma, passar a lesbofobia internalizada, passar aquela fase de, ai meu Deus, só quero ser normal, por que eu não posso simplesmente gostar de um cara e ficar com ele, por que eu tenho que, né, ter... Não sei, pra mim pelo menos foi assim, foi muito difícil. E aí depois que passou, e aí que você vê que você pode ser feliz amando mulheres, que na verdade é muito melhor, a vida é muito melhor. Você fica, nossa, cara, eu sofri tanto, mas não tinha como ter sido diferente, né? Esse que é o foda, porque o mundo não deixa ser diferente. Acho que hoje em dia, em alguns núcleos, deve estar melhor, mas mesmo assim ainda é muito difícil a gente ser LGBT e, nossa, e crescer é bom, nesse sentido. Tipo, ai, ufa, não tenho mais que provar nada pra ninguém, posso ser sapatão. Ontem foi aniversário do meu pai, daí ele, ai, me conta como é que você conheceu a Carol, que é minha namorada. Ai, porque eu nunca tinha contado exatamente o dia. Ele tudo assim, ai, quero saber a fofoca da história da minha filha. Tipo assim, caralho, depois de anos, né, de você se assumir, ser difícil e tal, e fingir que namorada é amiga, aí finalmente chega esse momento de ser uma coisa normal, sabe? Então acho que isso é bom. Tipo, se na época eu tivesse que alguém falasse pra mim, ai, relaxa, vai ficar tudo bem, ou você vai entender que essa sua depressão, na verdade, é um auto-ódio que você vai curar. Então, acho que eu teria. Talvez eu tivesse escrito menos, porque eu escrevia muita coisa triste e eu escrevia bem, coisa bem triste.
Hoje em dia eu escrevo mais coisas de humor, eu nem sabia que eu podia ser engraçada, sabe? Que eu era Ai, que tão legal. deprimida, tipo, eu só lia, tipo, poetas franceses que se matavam, sei lá, coisas assim, insuportável, pensa uma adolescente insuportável, falando assim, eu quero aprender francês para ler Rimbaud e chorar. Tipo, ai, mano, vai se fuder. Pior que eu me identifico um pouco. Eu era muito depressiva, assim, mas eu era depressiva com o fim do mundo. Parece que eu não tava tão errada, assim. Ah, Mas adorei. Não, você já tava prevendo isso. eu ia pra essa coisa mais dark, assim, tipo assim, o mundo tá acabando, as pessoas têm que se unir. Eu vinha umas vibes meio assim. Mas Entendi. hoje em dia eu tô vendo que eu não tava tão errada, mas eu ficava na bad com É, isso. Mas eu é acho que se foda. eu voltasse no passado e aparecesse pra mim e falasse: olha, esse futuro é possível, igual você falou assim, você vai poder falar com sua família sobre sua namorada. É. Será que eu ia acreditar? Porque parece que é tão distante, Não né? é? Parece tão distante, é verdade. É verdade. Momentos, né? Momentos. Mas a gente, Momentos. eu acho que se alguém estiver escutando e estiver passando por esse momento, eu acho que as coisas melhoram. Não necessariamente sua família vai aceitar, porque cada família é de um jeito, mas você É. trabalhar para se aceitar é sempre possível. E ter uma realidade. Sim, mesmo assim, família vai. No caso de uma família não aceitar, você vai conseguir se estabelecer na vida, você vai conseguir ter um trabalho, você vai conseguir falar, foda-se, não preciso falar com essa gente nojenta, tenho meus amigos que são minha Sim, família de verdade. Mesmo se for esse caso. Mas geralmente o que acontece é ou fica meio naquelas que ninguém fala muito sobre isso, ou acabam aceitando, né? Tipo, tem que dar o tempo ao tempo, assim, né? Então. Eu sei que a gente tem essa ansiedade também da família aceitar de pronto, mas para as pessoas que foram criadas nesse mundo hostil, também para elas é difícil. Então, a gente tem que ter paciência com nós mesmos, né? Lutar pelo que é nosso, tentar não depender dessas pessoas, mas às vezes tem que dar o tempo delas, assim, né? É foda. É difícil. no ambiente de trabalho, era uma coisa que para você foi desde o começo, você já chegava, eu sou lésbica, ou isso foi aos poucos? Foi o tipo de trabalho que foi te dando abertura para isso? Como é que foi? Olha, eu acho o cinema bem inclusivo, assim. Acho bem tranquilo. Ser uma pessoa, uma mulher lésbica, assim, nunca tive problema em relação a isso. Às vezes até falava, assim, pra ninguém me olhar, nenhum cara achar que tinha chance comigo. Eu chegava, então, por que oi? Porque eu sou sapatão, não sei o quê, sabe? Porque às vezes o que eu sinto que rola é mais difícil de você produzir uma história LGBT, né? Às vezes não tem tanto investimento. Eles acham que não tem público, às vezes o público é de fato menor, né? Acho que ainda mais em histórias lésbicas, que histórias entre dois homens viaja mais entre as mulheres, né? Por exemplo, Heartstopper é super famoso. Uhum. Histórias entre mulheres ainda fica restrita a nós, né? Os homens gays não consomem, nem os homens héteros não consomem. Nem as mulheres héteros, aí Porque, fica só a enfim, gente. nem as mulheres héteros, exato, fica só as sáficas. Então é um pouco mais difícil da gente conseguir produzir esses produtos que a gente é mais protagonista, né? Mas aí é uma questão de cadeia produtiva, dinheiro, decisões criativas sei lá, dos Estados Unidos. Tipo assim, são coisas além do nosso controle, sabe? Mas no ambiente de trabalho mesmo, na sala de roteiro, eu nunca tive nenhum problema, assim. Então, nesse ponto, eu fico muito feliz. Até porque tem muita pessoa LGBT, né, nas artes em geral. Então, acho que é um ambiente um pouco mais acolhedor nesse sentido. É interessante, o ambiente é acolhedor, porque as pessoas são, mas ainda para produzir as histórias, para passar, para a gente não ser cancelada, na É. história focada, ainda não, né? É que aí mexe com a galera do dinheiro, né? O pessoal não só do artístico. O audiovisual é uma coisa cara. É muito mais fácil você publicar um livro do que você fazer um filme ou uma série que são milhões e milhões e milhões de reais. Então, tem uma questão comercial aí, né? Tem uma questão de aceitação do público, tem mil N fatores, né? O público ainda precisa perder o preconceito, né? De de ver uma história entre duas mulheres, porque é uma história universal, qualquer um pode se identificar com isso, né? Mas acho que ainda temos muito caminho pela frente aí para educar o público, enfim, educar quem produz, muitas coisas assim. Você me adiantou também que você tinha essa vontade de escrever para Maísa, né? Como é que era isso? Você
gostava. Acho que Sim. todo mundo gosta da Maísa, né? Mas você gostava dela em uma coisa específica? Ah, é porque, né, que nem eu falei, eu sempre quis escrever séries adolescentes, séries teen. A Maísa é ícone total, né? Uhum. E eu gosto muito dela enquanto pessoa, assim. Acho que ela sempre foi uma pessoa super. Sei lá, ela sempre teve opiniões muito fortes e muito condizentes desde muito cedo, sabe? Ela sempre defendeu as pessoas, defendeu o que ela acreditava. Ela nunca se deixava levar por uma opinião ou modinha com qual ela não concordasse. Então, eu sempre admirei ela muito como pessoa. E sempre admirei o trabalho dela. Eu lembro na época que ela tinha aquele programa da Maísa. Eu queria muito ir pra plateia, não consegui. Porque o programa até que durou pouco, né? Foi Não pouco, durou né? muito tempo, acho que durou 1, 2 anos, não sei, foi pouco. Então eu falei, meu, eu vou cruzar com a Maísa, vou escrever alguma coisa pra ela, vou escrever alguma coisa pra ela. Daí surgiu a oportunidade, né? Agora, a gente começou a escrever a série faz um tempinho já. Eu falei, nossa, meu Deus, vou escrever pra Maísa. Quero escrever uma coisa legal, né? Pra ela. E eu escrevi o episódio. Assim, quando a gente tá na sala de roteiro, a gente pensa em tudo junto, mas cada roteirista senta e abre as cenas e diálogos de 1 ou 2 episódios. Eu escrevi o episódio 5, que é um episódio super emocional, é super forte, foi super difícil de filmar. Então foi meio que um desafio, assim, mas acho que o resultado ficou muito legal e eu fiquei muito feliz que ela se entregou pra fazer o papel, pra fazer as cenas, que todo mundo, todo o elenco, não foi fácil, assim, era uma época que tava muito calor no Brasil, tava muito calor mesmo no estúdio, e o pessoal se dedicou muito, assim, então foi muito legal assistir, eu fui no set alguns dias acompanhar, cara, e ela é muito profissional, ela é muito legal, então foi, assim, um privilégio poder escrever pra ela e pra Larissa Manoela também, né, que Uhum. foi a edição dessa temporada, que é uma puta atriz, então poder escrever para as duas juntas, meu Deus, sonho realizado. Não tenho nem o que falar. Acho que são as maiores adolescentes, eu não sei a idade delas ainda, né? Mas ícones Agora teens elas do já são momento. jovens adultas, Adultas, elas né? têm 20 e pouco, acho que a Larissa tem 22, a Maísa 21. Alguma coisa assim, não sei direito, mas mais de 20. Então, nessa série, De Volta aos 15, você trabalhou com a Maísa, com ficção científica e com Sim, teens, coisas que você me com diz aqui que teens. você gosta, né? Adoro. Para o futuro, assim, seu profissional, o que mais que você quer trabalhar? O que te brilha os olhos? O que você pensa? Eu tô gostando de escrever essas séries ou filmes que tenham essa pegada um pouco mais comédia dramática, comédia romântica, né? Porque eu acho que a gente consegue atingir mais pessoas, assim. Recentemente eu escrevi um filme de terror psicológico super pesado, que foi muito legal também. Eu adoro, tipo, esses dois lados, assim. Eu tenho o meu lado meio Cronenberg, que é que a gente chama, que tem um gênero de terror chamado body horror, que é tipo horror de corpo, que aí, sei lá, a pessoa se transforma numa coisa nojenta, ou coisas nojentas acontecem com o corpo dela. E eu adoro esse tipo de coisa. Tem uma diretora que eu gosto, que é a Julie Ducournau, sei lá, eu não lembro, mas é uma francesa. E ela só faz filme assim. Aí tem um filme que ela fez, que pra mim é perfeito, chamado Raw. Acho que tinha até na Netflix, não sei se ainda tem. Que é uma menina universitária na França. Então, universidade, que eu já gosto. E aí ela é vegetariana, a família dela é vegetariana e ela vai fazer veterinária. E aí no trote ela é obrigada a comer carne. E aí ela se descobre canibal. E é maravilhoso. Então, uma canibal nas festas de faculdade, sabe? Então, eu gostaria de também poder escrever um terror meio jovem, meio bizarro. Eu acho que isso seria muito legal, assim. E um pouco mais pro thriller, mas sem perder essa coisa do romance, do flerte e tal, mas ir um pouco mais profundamente para esse lado um pouco mais tenso e tal. Acho que podia ser muito divertido. E agora eu ganhei um projeto pela Lei Paulo Gustavo, que eu vou dirigir meu primeiro filme como diretora. Então, também tô animada para isso, assim. Acho que vai ser bem diferente. Você já começou ou você vai estrear ainda? Não, vou estrear ainda. Tô desenvolvendo agora, tô escrevendo. Acho que a gente vai rodar em dezembro aqui em Santos, porque eu sou de Santos, né? Então vou fazer aqui na minha cidade. E deve estrear ano que vem. Sensacional. Você contou essa história meio bizarra aí do filme de terror.
Mas eu tenho uma categoria específica de filmes, séries que eu gosto, que é adolescente de terror, teen, tipo aquele Rua 67. Rua do Rua Medo! do Medo. Eu Poxa, eu amo. amei, aquilo é perfeito. É adolescente com terror, assim, eu gosto muito. Eu amo, perfeito. Rua do Medo, perfeito. Acho que a gente conversou sobre vários pontos aqui, muito interessantes. Eu queria saber se você tem alguma coisa mais para contar, para deixar para os nossos ouvintes. Vou falar pra todo mundo assistir De Volta aos 15, terceira temporada. Primeira semana é a que conta lá no ranking da Netflix, pra depois a gente falar, foi bem. Então, se puderem assistir, deem o play, que tá muito legal e as pessoas estão gostando muito, tô muito feliz com o resultado. Você falou que é interessante a gente ter a retrato da visão brasileira, que é muito legal pra gente que é brasileiro assistir. Total. Mas eu também fico pensando como tem várias pessoas de outros países assistindo, né? Eu acho que tem um ranking. Tem, a gente foi olhar o ranking que tava hoje. Tem gente, tá no ranking no top 10 da Áustria, Portugal, mas claro, isso já era esperado. Mas em segundo lugar em Portugal, a Áustria, Dinamarca. Nossa, tem vários lugares. Acho que tinha Alemanha também. Então é muito legal que a gente consegue mostrar um pouco da nossa realidade, assim, e dos nossos astros para outros países. Eu acho sensacional, porque a gente viveu um mundo de consumindo coisa norte-americana, a gente sabe de cor lá Pois como é que é a De cor, universidade tudo. deles. Exato, mais do que aqui até. Esse aqui eles saber um pouco da nossa calorada, da nossa cervejada. Exato, exatamente, da nossa universidade pública. Isso é muito massa. Muito bom. Luiz, a gente geralmente termina aqui pedindo alguma indicação, se você tiver alguma indicação para deixar e tal. Eu tenho um livro chamado Antes que eu me esqueça. É uma compilação de contos, 50 autoras lésbicas e bissexuais hoje, da editora Quintal, eu acho, se não me engano. E que foi uma amiga minha que fez a organização, a Gabriela Soltello, e são 50 contos curtinhos de autoras lésbicas e bissexuais. E são muito bons, todos são muito bons. A Gabriela selecionou, contos maravilhosos. São mulheres de diversas partes do Brasil, de todas as partes do Brasil, de norte a sul. Então, é muito legal. E isso é uma leitura rápida, gostosa. Eu recomendo bastante. Sensacional, eu não conhecia, já anotei aqui e já quero. Vale a pena. Eu queria te agradecer muito por ter participado aqui. Eu estava super ansiosa, inclusive. Contei para todo mundo, porque eu assisti a série, comentei na época. Fiquei super empolgada. Que legal. E é tão legal, né? A gente ver alguém que a gente gosta, poder conversar com um trabalho que a gente gosta. Porque às vezes, vou chegar aqui, vou ter que assistir a série. Eu não tive que assistir, eu já tinha assistido, eu já gostava. Já sabia tudo. Já sabia tudo. E eu amo, assim, né? Por isso que eu faço o podcast, eu amo ver lésbicas fazendo várias coisas em diferentes lugares, em diferentes posições. Eu acho que a gente tem muito a agregar. E é te agradecer mesmo, né? Fiquei muito empolgada. Obrigada pelo convite, eu amei, adoro esse projeto e acho que você faz muito bem pela nossa comunidade. Então, obrigada por poder estar aqui conversando com você. Gente, se vocês gostaram do papo, lembrem de comentar aqui. Se estiver ouvindo no Spotify, deixa aqui nos comentários, no campo, o que você achou desse episódio. Lembre-se que a gente também tem um grupo de Telegram que a gente participa de conversas. Muitas das pautas das conversas que eu trago para cá, a gente começou conversando lá. E nas redes sociais, compartilhe o nosso episódio, marque a gente, pede para a Maísa marcar a gente, né? Imagina que legal. E é isso. Até mais. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal, mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcast Sapa Justa.
Lá a gente tá construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita pra falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. Siga @De Rosa Edições.